Pronto, pessoal, voltando para a nossa terceira parte, quase acabando aqui a organização administrativa. Estamos neste tópico daqui, deixa eu mostrar a tabela, fazendo a diferença entre empresas públicas e sociedades de economia mista. Aí eu já te disse que na empresa pública 100% do capital é público. Veja a lógica, eu te contei a história, né, do aluno que disse, professora, mas eu tenho uma conta na Caixa. Só que o raciocínio vai ser muito simples. O fato de você ter uma conta na Caixa Econômica faz com que você participe dos ganhos ou das perdas? Claro que não. Você simplesmente está recebendo a prestação de um serviço, mas você não está nem lucrando se a Caixa está lucrando e nem perdendo se a Caixa está perdendo. Você simplesmente tem lá uma conta e está recebendo a prestação de um serviço. Agora, olha a diferença. Deixa eu puxar para cá de novo. Veja só. Petrobras. Petrobras, instituição mega famosa no Brasil, e você sabe do seguinte: você, eu, nós não podemos comprar ações da Petrobras ou podemos? Podemos, porque sociedade de economia mista, olha o nome, mista é misturado, é porque o capital tanto é público quanto o capital ele é privado. Então, sociedade de economia mista é misturado, mas a maioria do capital ele vai ser público. Numa linguagem mais simples, fica assim, ó. Quando eu tenho aqui uma sociedade de economia mista, quando for falar em relação ao capital, essa sociedade de economia mista, o capital pode tanto ter ações nas mãos da administração, mais uma vez, quando eu falo administração, entra tanto a direta quanto entra a indireta, mas também vai poder existir ações nas mãos dos particulares, porque o capital ele vai ser dividido entre a administração e entre particulares. Só que tem uma observação, a administração ela fica com a maioria do capital. Por raciocínio lógico, o particular ele fica com a minoria. A minoria do capital vai pertencer aqui às particulares. Já a maioria vai pertencer à administração. Então é mais ou menos assim, ó. Imagina que eu sou rica, 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 muito rica. Aí eu quero aproveitar um momento de crise para comprar logo 70% das ações da Petrobras para mim. Pode? Não, ao dedinho. Claro que não. Porque o controle acionário tem que ficar nas mãos do setor público. Essa, inclusive, foi uma questão de prova da banca do CESP, dizendo assim, ó, nas estatais, empresa pública, sociedade e economia mista, o controle acionário deverá permanecer obrigatoriamente nas mãos do setor público, certinho. Porque controle acionário é quando você tem pelo menos a maioria. Então, empresa pública, só capital público, sociedade e economia mista é misturado público com privado, só que a maioria do capital ele vai ser de capital público, só que tem mais diferença para a gente analisar. A diferença é o seguinte, ó, quando você fala em Banco do Brasil, é Banco do Brasil SA. Em Petrobras, é Petrobras SA. Porque toda sociedade de economia mista é instituída na forma de sociedade anônima. Então, esse ponto, como eu já falei uma vez aqui para vocês, é direito empresarial. Não vai perguntar na sua prova de administrativo o que seria uma sociedade anônima, mas em uma linguagem simples, sociedade anônima é uma sociedade subdividida em ações que são vendidas na bolsa de valores e quem é que pode comprar? Qualquer pessoa. É por isso que o nome é sociedade anônima. Não vai perguntar na sua prova como é essa forma de sociedade, tá certo? Porque isso foge da nossa matéria. Só saiba que é uma sociedade dividida em ações que qualquer pessoa vai poder comprar, desde que a maioria do capital fique nas mãos do setor público. E a empresa pública? A empresa pública, ela pode adotar qualquer forma. Aí é comum dizer na sua prova que ela tem forma organizacional livre. Mais uma vez, direito empresarial. Você com certeza, mesmo sem ter estudado essa matéria, sabe que tem empresa X LTDA, empresa não sei o que por cota, empresa não sei o que por ação. Então, essas formas de organização, elas são livres na empresa pública, ou seja, ela pode ser o que ela quiser.
pode ser constituída sobre a forma de ação, sobre a forma de cota, sobre a forma limitada, o que ela quiser, desde que venha a ser permitido em direito. Aí a gente pode mostrar aqui no nosso esquema, dizendo que a sociedade de economia mista, ela só pode ser instituída na forma de sociedade anônima, já que quando eu tenho a empresa pública, ela tem uma forma organizacional, ou seja, uma forma de se organizar livre. Ela pode ser o que ela quiser. Aí a gente vai matando os pontos de distinção entre as estatais, ou seja, entre aqui as empresas públicas, em comparação aqui com as sociedades de economia mista. Só está faltando um ponto de distinção para a gente matar esse tópico e matar também logo tudo de organização administrativa, que é essa parte daqui, em relação à competência. Veja que aqui foi sobre o capital, aqui sobre a forma de organização e aqui vai ser em relação à competência. Para isso, eu vou puxar um desenho à parte para te mostrar o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, de um lado, uma empresa pública, aqui do outro lado eu tenho uma sociedade de economia mista. Já sabemos o seguinte, aula passada, empresa pública e sociedade de economia mista são órgãos ou são pessoas? São pessoas. Sendo pessoas, tem aquilo que a gente já chamou de quê? De personalidade. E o que é mesmo personalidade? Aula passada é ter a possibilidade de ser titular de direitos e de obrigações. Direitos e obrigações. E dentre essa personalidade surge também a capacidade processual. O que é a capacidade processual? É a capacidade para figurar em um processo. Capacidade processual, essa que pode ser tanto ativa quanto pode ser passiva. Numa linguagem simples, o que é capacidade processual ativa? É a capacidade de processar. E o que é capacidade processual passiva? É a capacidade de sofrer o processo. Então, eu tenho a ativa e eu tenho a passiva. Eu te pergunto, a Caixa Econômica, que é uma empresa pública, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, pode nos processar, sim ou não? Pode. Mas nós também podemos processar eles. A lógica é, se eu tenho aqui uma empresa pública e uma sociedade de economia mista federal, eu tenho a Caixa Econômica, que é a empresa pública federal, eu tenho o Banco do Brasil, que é a Sociedade de Economia Mista Federal. Onde é que corre esse processo? Na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? A questão ela parece tão óbvia que geralmente você trava. Você diz, pô, se a empresa pública e a Sociedade de Economia Mista é federal, o processo deve ir para a Justiça Federal. Cuidado com uma coisa, porque só vai para a Justiça Federal a empresa pública federal, porque a sociedade de economia mista, mesmo federal, a competência dos processos vai ser da Justiça Estadual. Então, cuidado com essa subdivisão. Você consegue encontrar esse tópico lendo o artigo 109 da Constituição Federal. Esse artigo 109 da Constituição Federal vai falar exatamente da competência da Justiça Federal e vai dizer que a Justiça Federal ela é competente para processos relativos a quem? À União, às suas autarquias federais, fundações públicas federais e empresas públicas federais. Em nenhum momento a Constituição incluiu na competência da Justiça Federal as sociedades de economia mista. Então, o entendimento pacificado é que sociedade de economia mista, mesmo sendo federal, vai para a Justiça Estadual, salvo se existir o interesse da União, logicamente, que aí pode existir o deslocamento do processo. Mas cuidado que isso daqui é um ponto interessante para cair na sua prova. E só para complementar, eu creio que essa outra parte aqui vai ser bem tranquilo, mas empresa pública e sociedade de economia mista também pode vir a ser estadual ou pode vir a ser municipal. Pode ser estadual
ou pode ser municipal. Nesse caso, todo mundo aqui vai para a justiça estadual. Não existe justiça municipal, né? Então, vai todo mundo aqui para a justiça estadual. Em uma linguagem simples, das estatais, só tem uma opção aqui de justiça federal, que é em relação à empresa pública federal. Nos outros casos, o processo ele vai para a justiça estadual. Então, acho interessante esse tópico daqui, porque ele faz uma diferença que, para quem não estudou especificamente, com certeza erra. Então, os pontos de distinção são em relação, primeiro tópico, em relação ao capital, segundo tópico, a forma de organização e terceiro tópico, em relação à competência. Então, vimos pontos de semelhança, vimos pontos de distinção. Com isso, nós encerramos a parte teórica de organização administrativa e já podemos agora finalmente fazer as questões. Como todo material que você tem, aqui tem súmulas complementares para você dar uma lida e aqui estão as nossas questões para a gente trabalhar. Vamos começar com essa questão aqui de número 1. Ficou meio doida a questão, né? Está separado, mas dá tudo certo. Questão 1 diz assim: determinada Secretaria de Estado transfere um conjunto de competências administrativas específicas para outra pessoa jurídica sem o estabelecimento de contrato ou ato administrativo. Esse é o caso de. Essa questão ela nem é tão nova, se eu não me engano, é uma questão 2015. Mas eu adoro essa questão porque ela vai misturar vários tópicos de desconcentração e descentralização. Vamos por partes dentro dela. Está dizendo que uma secretaria de determinado estado transferiu um conjunto de competências para outra pessoa jurídica. Então, o desenho fica aqui, ó. O estado vai passar uma atividade para outra pessoa. Já sabemos de cara o seguinte: esse fenômeno é interno ou externo? Esse fenômeno da questão é externo. Então, com certeza, o que está acontecendo aqui é desconcentração ou descentralização? É só lembrar da aula passada. O que está acontecendo aqui? Uma descentralização. Essa descentralização daqui é um fenômeno externo, onde uma pessoa passa uma atividade para outra pessoa. Então, com certeza, não pode ser que letras que a gente tem que ler. Letra D e letra E, que falam em desconcentração, estão fora. Só que aí vem um ponto interessante. Essa descentralização é feita sem contrato ou ato. Aí vamos lembrar de algumas aulas atrás. Entre pessoas diferentes não existe hierarquia. O que existe é uma vinculação. E elas podem estar vinculadas por meio de quê? De lei. Pode ser que o repasse tenha sido feito por meio de uma lei. Ou o repasse pode ser que ele tenha sido feito por meio de um contrato ou de um ato. Se você lembrar comigo, no caso aqui da descentralização feita por intermédio de uma lei, eu tenho a descentralização chamada de outorga, descentralização técnica, descentralização funcional ou descentralização por serviço. Já quando é uma descentralização por meio de um contrato ou um ato, isso é chamado de delegação ou chamado de colaboração. Isso aqui a gente viu na aula passada. Só quero mostrar uma coisa. A questão acabou de nos dar uma informação importante. Esse repasse, a descentralização, foi feita sem contrato e sem ato. Então, não teve nem contrato, não teve ato. Se não teve contrato ou ato, com certeza a descentralização foi feita por intermédio de quem? Da lei. Então, vamos por partes. Letra A está dizendo que a descentralização ela foi feita por delegação. Mas se ela tivesse sido feita por delegação, seria por meio de um contrato. Não pode ser a letra A, porque não foi feita por um contrato. Descentralização territorial é o que muita gente chama dos territórios. Hoje não temos territórios, como você estuda em direito constitucional, mas se os territórios vierem a ser criados, vai ser uma descentralização territorial. Mas perceba, a questão está dizendo que o Estado
vai passar uma atividade para outra pessoa. Em nenhum momento se falou em criar território. Então, aqui não tem nada a ver essa letra B. Agora, olha a letra C. Descentralização funcional. E por que funcional? Porque ela foi feita por intermédio da lei, já que ela foi feita sem contrato ou sem ato. Achamos a nossa resposta correta. Questão número 1, gabarito com certeza, letra C. Beleza? Questão 1, eu adoro essa questão. Questão de número 2 é uma questão sobre autarquias, que diz o seguinte: com relação à administração indireta, no que concerne às características das autarquias, considere. Resumindo, sobre as autarquias, marque a correta. Ponto 1 diz: as autarquias só por lei podem ser criadas. O que vocês acham? Certo, a autarquia é criada por lei específica, como vimos mais de uma vez no artigo 37, inciso 19 da Constituição. Então, ponto 1 está certo. Ponto 2. Apenas no caso de exaustão dos recursos da autarquia é que incidirá a responsabilidade do Estado, que é subsidiária. Esse ponto 2, na verdade, eu nem queria estar vendo com vocês agora, que eu vou estudar isso daqui aprofundado lá em responsabilidade civil. Então, só para responder por cima, é o seguinte: imagina que aqui está a União criou uma autarquia. Só que a autarquia praticou um ato e causou um dano a um particular. O particular processa quem? A União ou a autarquia? A autarquia, porque você sempre processa quem te causou o dano, que nesse caso quem te causou o dano foi aqui, foi a autarquia. Agora imagina que a autarquia ela não tem condições financeiras de arcar com aquela indenização. Aí o particular vai atrás de quem? Da União, que criou a autarquia. Mas a responsabilidade da União não é direta, é uma responsabilidade subsidiária, é como se a União tivesse aqui, ó, na reserva. Está vendo se a autarquia tem condições de arcar. A União só vem à tona se a autarquia não tiver condições financeiras de arcar com aquela indenização. A gente vai aprofundar isso, não se preocupa, lá em responsabilidade civil do Estado. Mas isso daqui está certíssimo. Então, só para antecipar, ponto 2 está certo. O ponto 3 diz o seguinte: as autarquias não são subordinadas a órgão algum do Estado, mas apenas controladas. Veja, quando existe subordinação é porque existe hierarquia. Então, o que está dizendo é que a autarquia ela não é subordinada ao Estado. Está certíssimo, porque não existe hierarquia entre pessoas diferentes. Aí a questão continua e diz que a autarquia ela é apenas controlada. Certíssimo, porque entre a autarquia e o Estado o que existe é uma vinculação. Elas estão vinculadas, mas não hierarquizadas. Mas poderá, logicamente, a autarquia sofrer esse controle, que já sabemos que é um controle chamado de controle finalístico, que pode ser chamado de tutela, ou o que, pessoal, vimos na aula passada, chamado de supervisão ministerial. Então, ponto 3, ele também está certíssimo. Até agora, tudo certo. Ponto 4 diz o seguinte: os bens e rendas das autarquias, não apenas quando vinculados às suas finalidades essenciais, mas em toda e qualquer circunstância, possuem imunidade tributária. Já sabemos o seguinte, que a autarquia, ela é uma pessoa que adota o regime de direito público. Com esse regime de direito público, já sabemos que a autarquia recebe algumas prerrogativas. Isso aqui a gente já sabe. Uma dessas prerrogativas que a autarquia recebe é a imunidade tributária. Mas essa imunidade tributária é para que a autarquia desempenhe as suas finalidades essenciais. E olha que está dizendo no ponto 4, que a autarquia vai ser imune em toda e qualquer circunstância. Em toda e qualquer circunstância, não. A imunidade tributária é apenas para o caso de autarquia desempenhar as suas finalidades essenciais. Então, aqueles tributos relacionados ao desempenho específico da autarquia, aí sim é que ela vai ter imunidade. Mas aqueles tributos que não tenham nenhuma relação com o desempenho da atividade, eles vão ser cobrados. Um exemplo bem simples: a autarquia vai comprar água, tem imposto dentro da água, e esse imposto vai ser cobrado do mesmo jeito. Agora, um prédio público da autarquia, que é necessário para poder fazer o atendimento ao público,
Então, nesse caso, aquele prédio é necessário para o desempenho das finalidades essenciais da autarquia, então ele não paga IPTU, então vai ser imune a imposto. Então, aqui o erro da questão está falando em toda e qualquer circunstância. Provavelmente a questão vai querer as corretas. Corretas 1, 2 e 3, exatamente, queria as corretas. Corretas 1, 2 e 3, nosso gabarito é a letra D. Vamos para a terceira questão. Questão da FGV. Agora, saímos da FCC e fomos para a FGV. Diz assim, entidade 1 é uma pessoa jurídica de direito público, integrante da administração indireta, criada por lei específica para desempenhar funções que, despidas de caráter econômico, sejam próprias e típicas de Estado. Esse conceito daqui, pessoal, é de quem? Primeiro de tudo, é uma pessoa jurídica de direito público. Já não é empresa pública, já não é sociedade de economia mista. É uma pessoa de direito público da administração indireta. Sobrou basicamente as autarquias, porque as fundações públicas de direito público são espécies de autarquia, criada por uma lei específica. Logicamente, se é de direito público, ela é criada por lei. Ela vai desempenhar uma função despida de caráter econômico. Realmente, a autarquia não desempenha atividade econômica. Vai desempenhar uma função que é própria e típica do Estado, que já sabemos que a atividade que é própria e típica do Estado é a prestação de algum serviço público. Essa entidade 1, com certeza, é quem, pessoal? Sem dúvida nenhuma, vai ser aqui uma autarquia. Vamos matar o ponto 2. Diz assim, pessoa jurídica de direito privado. Opa, já vá pensando em empresa pública ou sociedade de economia mista. Integrante da administração indireta, criada por uma autorização legal, se é direito privado, ela é autorizada por lei, que pode adotar, olha o ponto-chave, qualquer forma jurídica adequada à sua natureza para que o governo exerça atividades gerais de caráter econômico ou preste serviços públicos. Perceba que esses pontos daqui, ó, pessoa de direito privado, da indireta, autorizada por lei, que pode desempenhar atividade econômica ou serviço público, poderia ser empresa pública ou sociedade de economia mista. O ponto-chave é aqui, ó. A sociedade de economia mista, lembra, ela só pode ser instituída sob a forma de sociedade anônima. E a empresa pública, ela tem forma organizacional livre. Então, se ela pode adotar qualquer forma, esse ponto 2 daqui, sem dúvida nenhuma, está falando de uma empresa pública. A questão com certeza vai querer saber quem são as entidades, é só marcar a autarquia e empresa pública. Aqui achamos resposta correta, letra E. Beleza e facinho essa daí. Vamos para a quarta questão. Agora indo para o CESP, diz assim, de acordo com a teoria da imputação atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade das pessoas jurídicas dá-se por meio dos órgãos públicos, ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta a sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Lembra também que na aula passada estudamos a teoria da imputação, que está relacionada aqui à teoria do órgão. Então, aqui eu tenho uma pessoa, aqui eu tenho o órgão, e trabalhando aqui no órgão eu tenho o agente. Quando o órgão e o agente praticam um ato, esse ato é atribuído à pessoa jurídica. É isso que é a teoria da imputação. Porque a pessoa jurídica responde pelos atos praticados pelos seus órgãos e pelos seus agentes. Aí vamos grifando aqui na questão. Diz assim, pela teoria da imputação, que é adotada no ordenamento brasileiro, tá certo, porque ela realmente é adotada, diz que a manifestação de vontade da pessoa jurídica se dá por meio de órgãos. Então, quando a pessoa jurídica quer se manifestar, ela se manifesta pelos órgãos. Beleza. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão manifesta a sua vontade, na verdade a atuação está sendo atribuída a quem? Ao Estado. É exatamente isso aqui, ó. Quando o órgão vem a praticar algum ato, esse ato é atribuído à pessoa jurídica. É isso que fala a teoria da imputação. Questão de número 4, sem dúvida nenhuma, questão que é considerada correta. Só falou bonito, mas está falando algo simples que a gente já tinha explicado. E a questão saideira, também CESP, questão número 5, diz assim,
Por terem personalidade jurídica de direito privado, as sociedades de economia mista não se subordinam hierarquicamente ao ente político que as criou. Exatamente por isso, elas não sofrem controle pelo Tribunal de Contas. Vamos lá por parte. Aqui, por exemplo, está União, aqui está a Sociedade de Economia Mista. Entre pessoas diferentes, já estamos cansados de saber que não existe hierarquia, o que existe é uma vinculação. Aí, a Sociedade de Economia Mista é uma pessoa de direito privado. Aí, olha o que está dizendo. Por terem personalidade de direito privado, as sociedades de economia mista não se subordinam hierarquicamente ao ente político que a criou. Uma coisa é certa, a sociedade de economia mista ela não se subordina hierarquicamente ao ente que a criou. Mas isso decorre do fato de o regime dela ser direito privado? Não, não é porque ela é de direito privado que não existe essa hierarquia. É porque entre pessoas diferentes, sejam elas de direito público ou de direito privado, não vai existir hierarquia. O que vai existir é uma vinculação. Aí a questão achou pouco e continuou. E disse assim: exatamente por isso, elas não sofrem controle pelo Tribunal de Contas. Lembra que a sociedade de economia mista ela está sujeita às restrições do regime de direito público. Quais são exemplos de restrições? Ela tem que, por exemplo, licitar, ela tem que, por exemplo, fazer concurso, ela tem que, por exemplo, prestar contas. E entre as prestações de contas está a prestação de contas ao Tribunal de Contas. Então, elas sofrem controle? Sim. Então, essa questão número 5 caprichou e é uma questão que está completamente errada. Então, com isso, fechamos aqui as 5 questões. Aqui está o gabarito para poder você confirmar. Encerramos a organização administrativa e agora vamos entrar em um assunto novo, que é exatamente esse tópico relacionado aos serviços públicos. O que nós vamos estudar aqui, basicamente, serviços públicos? Vamos saber quem é que pode prestar serviço público, quais são as formas de execução de serviço público, quais são os princípios aplicáveis ao serviço público, falar de concessão, falar de permissão, mas como falta pouquíssimo tempo, não vamos partir assunto, vamos encerrar essa parte por aqui e na próxima a gente começa com assunto novo, que é o assunto exatamente desse daqui, ó, em relação aos serviços públicos, beleza? Daqui a pouco eu volto.